E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao nosso curso. Sou o professor Caio e hoje vamos falar sobre produtos entre vetores. Vamos lá? Primeiro de tudo, eu quero falar para vocês sobre produto escalar entre vetores. O que é um produto escalar entre vetores? Por exemplo, quando você tem um vetor V e um vetor W. Então aqui no caso, você tem aqui vetor V, que ele é igual a x1 vezes I mais y1 vezes j mais z1 vezes k. Vetor W, x2 vezes I mais y2 vezes j mais z3 vezes k. Em que I, j e k são as nossas bases canônicas, tá? Lembrando o que era uma base canônica mesmo, quando nós temos aí, por exemplo, o R3, né? Nós temos aqui x, y e z. A base canônica, pessoal, é quando nós temos um vetor unitário aqui, ó, para y, um vetor unitário para x e um vetor unitário para z. A gente chama aqui para o vetor unitário para x vetor i, né? Então, o vetor i, quem que é o vetor i? Ele é 1,0,0. O vetor j é igual a 0,1,0. E o vetor k, ele é igual a 0,0,1, tá? São as bases canônicas que eu já falei nas aulas anteriores, tá bom? Bom, então podemos representar o produto desses dois vetores de duas formas diferentes. Eu posso dizer que V, o vetor V, multiplica o W, eu posso colocar um ponto ali, ou eu posso dizer, representar a multiplicação de dois vetores dessa maneira também, tá? Então temos duas maneiras de representar essa multiplicação. Bom, quando eu estou em R2, ou seja, no espaço bidimensional, se o meu vetor V, que é igual a x1,y1, e o meu vetor W é igual a x2,y2, então a multiplicação de V vezes W, pessoal, você sempre vai multiplicar x com x, y com y. Então, vai ficar x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 é a nossa multiplicação, é o nosso produto escalar entre os vetores V e W, tá? Em R3, pessoal, o que vai mudar? Nós vamos ter agora uma coordenada z, né? Mesma coisa, x com x, y com y e z com z. Então, o produto escalar entre os dois vetores vai ser x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2, tá bom? Vamos fazer um exemplo, gente? Vamos lá. Se o vetor V é igual a 2,4, ou seja, a posição x é 2 e a posição y é 4, e W, x,2, ou seja, a posição x é 7 e a posição y é menos 2, calcule o produto escalar entre V e W, de V e W, né? Então, como que vai ser esse produto escalar? O V vezes W vai ser igual a x com x, então 2 que multiplica 7, mais, né? Mais y com y, 4 que multiplica menos 2. 2 vezes 7, 14, mais 4 vezes menos 2, que é menos 8, né? Isso aqui vai me resultar em mais 6, beleza? É o resultado do meu produto escalar entre os vetores V e W. Bom, então entendido o que é um produto escalar entre dois vetores, vamos entender agora o que é um módulo de um vetor, pessoal. Lembrando que módulo, né, sempre lembra daquele sinal do módulo, que são dois tracinhos verticais. Então, é importante destacarmos que o que é o módulo de um vetor. O módulo de um vetor pode ser definido como um número real não negativo. Então, ele sempre vai ser positivo, tá? Em R2, por exemplo, como que nós definimos um módulo e um vetor em R2? O módulo de um vetor V em R2 ele vai ser igual a raiz quadrada do próprio vetor vezes ele mesmo, ou seja, o próprio vetor ao quadrado, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Raiz quadrada de x,y vezes x,y. Então, lembrando que é x com x e y com y, não é?
produto escalar entre dois vetores? Se é o mesmo vetor, então posso dizer que o módulo do vetor v é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E em R3, como que fica, pessoal? É a mesma coisa, né? Só que agora o que acontece? Raiz quadrada do vetor v vezes vetor v, agora eu tenho uma coordenada z aqui, né? Então, x com x, y com y e z com z, eu vou ter que raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual ao meu módulo do vetor v em R3, tá bom? Em Rn, vamos supor que eu tenho R4, R5, R6, Rn, qualquer valor para n, eu posso dizer que o meu vetor v é igual à mesma coisa. Raiz quadrada de v vezes v, só que aqui, ó, eu vou aumentar a quantidade de coordenadas, tanto aqui como aqui também. Então sempre vai ser x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais gama quadrado, e assim vai até o n quadrado, tá? Aí você fecha a raiz. Vamos aplicar um exemplo? Então, se v é igual a 5, menos 2, calcule o módulo de v. Bom, então o módulo de v, voltando aqui, ó, não é um sistema bidimensional, eu tenho só coordenada x e y. Se é só coordenada x e y, como que fica a minha equação aqui, ó? Vai ser raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado vai ser o quê? 5 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai dar um número positivo, né? 5 ao quadrado, 25, mais menos 2 ao quadrado, que é 4, 25 mais 4 vai dar 29. Então, a resposta aqui vai ser raiz de 29, é o módulo do meu vetor, tá? Beleza, entendido então que é um produto escalar entre vetores, entendido que é o módulo de um vetor, agora vamos entender o que é um versor de um vetor. Antes de entendermos o que é um versor de um vetor, é importante destacarmos que há situações em que o módulo de um vetor pode resultar igual a 1. Se ele resultar 1, nesse caso ele é denominado como vetor unitário, tá? Uma propriedade importante dos versores é que todo versor é um vetor unitário. Para calcularmos o versor de qualquer vetor, basta realizarmos a seguinte razão. Então, eu quero calcular o versor do vetor W. O versor do vetor W, pessoal, eu quero calcular o versor de V. O versor de V é o meu vetor W, tá? Então, como que eu acho o versor de V? Basta colocar o V, né, sobre o seu módulo. Então, quando colocamos o V sobre o seu módulo, você vai encontrar o versor dele, que no caso aqui é o W, tá bom? Vamos aplicar um exemplo? Se V é igual a menos 3,4, calcule seu versor W. Primeiramente, encontrando o módulo de V, o que nós vamos ter aqui? Então, o módulo de V vai ser igual a quem? Então, como que a gente calcula? Não é x, y, não está no sistema bidimensional? Então, vai ser raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Certo? Isso aqui vai ser raiz quadrada. O que é o meu x? Menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 3 quadrado, 9, né? 9 positivo. Mais 4 ao quadrado, que é 8. 9 mais 4 vai dar raiz de 25. 9 mais 8, 25. Desculpa. 9 mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, calma, isso aqui é 16, isso aqui é 9. 9 mais 16, isso aqui vai me dar 25, tá? Raiz de 25 é igual a 5. Então, o módulo do meu vetor V é igual a 5, beleza? Então, como que eu vou calcular agora o seu versor W? Então, o W ele vai ser igual a o vetor V sobre o seu módulo, tá? Então, o meu vetor V é quem? Não é menos 3,4? Então, a mesma coisa, você pegar o x, dividir pelo módulo, e o 4 dividir pelo módulo. Então, você vai ter aqui, ó, menos 3 dividido pelo módulo, que é 5,4 dividido por 5, tá? Esse é o vetor W. Beleza?
encontramos o vetor W. Pessoal, a hora que você calcula aqui, então, o seu vetor... quando você encontra o vetor W, vocês podem perceber que quando você encontrar o módulo desse vetor W, você vai ter um vetor unitário, tá? Podem fazer aí se vocês quiserem, ó. Então, como que a gente calcula o vetor W? Vetor W, o módulo vetor W, né, vai ser igual a raiz quadrada do x quadrado mais y quadrado, certo? Então, o vetor W, o módulo vetor W vai ser igual a raiz quadrada de menos 3 sobre 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado sobre 5, né? 4 sobre 5 ao quadrado. A hora que você fazer essa soma, pessoal, e tirar a raiz, você vai perceber que o módulo de W vai resultar em 1. Beleza? Comprovando que é um vetor unitário. W é um vetor unitário, tá bom? Bom, distância entre dois pontos. Então, já aprendemos agora o que é um versor, agora vamos ver o que é a distância entre dois pontos. Ao calcularmos o módulo da distância entre dois pontos, temos a seguinte situação. Bom, então, nós temos dois pontos, o ponto A e B. Para eu saber a distância entre eles, basta você pegar o último ponto, né, e tirar do primeiro. É B menos A. Como que eu acho o módulo de dois pontos, da diferença de dois pontos? Nada mais é que você pegar, né, quem que é B menos A? Vamos supor que A é x1, y1, z1, se for 3 dimensões, né? Então, e o B, x2, y2 e z2. Então, nós vamos ter que B menos A vai ser x2 menos x1, vírgula, y2 menos y1, e z2 menos z1. Tá? Bom, então isso aqui é o meu x, né? Minha posição x, minha posição y e minha posição z. Ó aqui, ó, na fórmula, como que fica? Então, a diferença é que você vai ter x1 menos x1, x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado e z2 menos z1 ao quadrado, tá? Tira a raiz disso, você vai ter o módulo da diferença entre os pontos A e B. Bom, e para calcular o ângulo de dois vetores, como que eu faço? Existe uma fórmula para a gente calcular isso, tá? A fórmula é a seguinte: cosseno de θ vai ser igual a o vetor V. Então, você tem dois vetores, vetor V e vetor W. Então, é o produto escalar entre eles, V vezes W, sobre a multiplicação dos seus módulos, tá? Módulo de V vezes módulo de W. Para fixarmos essa fórmula, vamos exemplificar. Então, calcule o ângulo θ entre os vetores V, que no caso aqui é menos 3, 4, e W, 2, menos 2. Primeiramente, vamos encontrar o produto VW. Então, a hora que eu multiplico o vetor V vezes o vetor W, o que eu vou ter aqui, gente? Lembrando que é x com x, y com y, né? Então, vai ser menos 3, que multiplica 2, mais 4, que multiplica menos 2. Certo? 3 vezes 2, 6. 6 negativo, né? Mais 4 vezes 2, que é 8, menos 8, menos 6, menos 8. Isso aqui vai me resultar em menos 14, tá? Bom, então, encontramos aqui o produto escalar de V e W, né? A segunda etapa é encontrar os módulos dos vetores. Como que a gente vai encontrar esses módulos? Então, vamos lá. Módulo vetor V primeiro. Ele é a raiz quadrada, x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem que é o x e y do vetor V? É o menos 3 e 4. Então, você vai colocar aqui menos 3 e aqui 4. A hora que você calcular isso, você vai ver que o módulo do vetor V é igual a 5. E o vetor W? Quem que é o x e y do vetor W? 2 e menos 2. Então, você vai colocar aqui 2 e menos 2. E a hora que você calcular, você vai resultar em uma raiz de 8, né? Bom, então vamos jogar na fórmula final? A fórmula final é
cosseno de θ vai ser igual ao produto V vezes W, que nós encontramos, que é menos 14, sobre o produto dos módulos de V e W, que é 5 vezes raiz de 8. Bom, isso aqui vai resultar em menos 14 sobre 5 vezes raiz de 8, tá? Esse é o cosseno de θ. Então, para você encontrar o ângulo θ, pessoal, basta você fazer o arcosseno desse valor final aqui. Na hora que você achar o arcosseno, você vai ter que o θ é igual a 171,86 graus. Então, você tem os pontos aqui, né? O vetor W. Lembrando que o vetor W é 2 e menos 2. Então, no diagrama, ó, 2 e menos 2. Você tem o ponto do vetor W aqui. E o vetor V, menos 3 e 4. Então, você vem aqui, ó, menos 3 e 4, tá? Então, o ângulo entre eles é o θ, que é igual a 171,86. Perceba que está quase chegando a 180 graus, né? Então, realmente, esse ângulo é o ângulo correto, tá bom? Bom, então, vocês aprenderam aí como que a gente acha os ângulos entre os vetores. E algo que eu queria falar para vocês também são os ângulos diretores e cossenos diretores. O que é isso? Em um espaço tridimensional R3, é possível determinar a posição de um vetor através de seus cossenos diretores. Veja no espaço tridimensional abaixo que alfa, beta e gama são os ângulos diretores do vetor V. Então, nós temos um vetor V aqui, ó, em azul, né? E nós temos o alfa, beta e gama, que são os nossos ângulos diretores, ou seja, é o ângulo de referência em relação aos eixos. Então, o x, o ângulo alfa, né? O ângulo alfa, ele está referente ao eixo x. O ângulo beta, ele é referente ao eixo y. E o ângulo gama é referente ao eixo z. Então, se você quer determinar a direção de um vetor a partir dos eixos, né? Você pode achar a partir dos ângulos diretores e seus respectivos cossenos diretores, tá? Como que a gente acha os cossenos diretores desses ângulos diretores? Então, por exemplo, o cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. O cosseno de alfa, pessoal, ele vai ser sempre o vetor V vezes o vetor I. Quem que é o vetor I? Lembrando lá das bases canônicas, né? O vetor I, aqui no caso, é 1,0,0. Quem que é o vetor J? O vetor J, 0,1,0. E o vetor K, 0,0,1, tá? Por que eu estou usando esses vetores? Justamente por causa disso, que o vetor I vai estar aqui, ó, é o vetor unitário referente ao x, então você precisa de um vetor de referência para você calcular esse ângulo. Então o vetor de referência é o vetor I. No y, o vetor de referência é o vetor J. E no K, no Z, né, o vetor de referência é o vetor K, tá? Então, I, J e K. Por isso que a gente coloca aqui nas equações, ó. Aqui no cosseno de beta é o J e o cosseno de gama é o K. Então, perceba que é a mesma fórmula da anterior, só que agora nós colocamos I, J e K para encontrar os cossenos diretores, tá bom? Bom, para finalizar os conceitos aí, vamos entender o que é um produto vetorial, pessoal. Produto vetorial de dois vetores, que é diferente do produto escalar, tá? Então não confundam, produto escalar é uma coisa, produto vetorial é outra. Gera-se um terceiro vetor na direção ortogonal entre eles. Então, se você tem um produto vetorial de dois vetores, você vai ter um terceiro vetor ortogonal a eles. O produto vetorial de dois vetores pode ser representado de duas maneiras. Perceba que a representação é diferente, ó. Você não tem mais um ponto, né? Agora você tem um sinal aqui de vezes, de x. Ou você pode representar dessa segunda maneira aqui também, que é mais comum, tá? Eu vou representar geralmente dessa segunda maneira aí. Bom, então, vamos entender melhor isso aí. Os sentidos dos vetores são extremamente importantes para o produto vetorial, tá? Então você tem que ficar bem atento ao sentido, onde que está apontando esses vetores. E você tem que ficar atento também à ordem da multiplicação. Quando você multiplica, por exemplo, U vezes V, é diferente de você multiplicar V vezes U, tá? Vai dar diferença. Vamos entender por quê. Então, dependendo da ordem, pode gerar
alteração no sentido do vetor resultante. Para entendermos isso de uma maneira simples, vamos adotar a regra da mão esquerda. Então, o que seria a regra da mão esquerda, pessoal? Veja o exemplo abaixo aí da figura. Então, basicamente a regra da mão esquerda. O seu dedo indicador, ele vai indicar o sentido do vetor, do primeiro vetor do seu produto. Então, por exemplo, se o vetor aqui no caso, ó, o vetor V vai multiplicar o vetor U. Então, o seu dedo indicador, ele tem que estar no vetor V. Então, indica no vetor V o seu dedo indicador. E depois, pessoal, você vai ter que girar a sua mão no sentido horário até encontrar o outro vetor, que é o vetor U no caso. Então o vetor U aqui na imagem, ó, como que está o vetor U aqui na imagem? Ele está aqui abaixo, né? Então você tem que girar no sentido horário para você encontrar o seu vetor U. Então a hora que você encontra aqui o vetor U, ó, quando você gira aqui no sentido horário, o que acontece com o seu polegar? O seu polegar está apontando para cima. Então, o seu polegar ele vai estar sempre na direção do vetor resultante, que é o vetor W, tá? Então, pessoal, isso aqui é para vocês sempre, para vocês nunca se perderem na questão do sinal. Então, se ele gira no sentido horário, dependendo da ordem do produto, se o seu polegar está para cima, então o seu W é positivo. Ah, professor, e se fosse ao contrário? Se fosse U que multiplica V, que é igual a W. O que ia mudar? Agora o seu dedo indicador estaria na posição do vetor U. Só que para você chegar no vetor V, você tem que girar em qual sentido? Você tem que girar agora no sentido anti-horário. E se você gira o seu dedo para baixo, ele sempre tem que girar no sentido horário. Então, inverte a posição do seu polegar, coloca o seu polegar para baixo, a hora que você girar no sentido horário, aí sim você vai encontrar o vetor V, tá? Só que o que acontece agora, o seu W vai estar para baixo. Então, por isso que o seu W vai ficar negativo. Então, nós podemos afirmar, pessoal, que o produto de U vezes V, né, ele é igual a menos V vezes U. Então, você inverte o sentido de W. Então, isso que é importante vocês ficarem atentos aí, tá bom? Ó, sabendo-se que V é igual a x1, y1 e z1 e U é igual a x2, y2 e z2. Como que a gente encontra o produto vetorial desses dois vetores? Nós podemos montar uma matriz, tá? Aqui nós temos o IJK, né? Que são as posições lá das bases canônicas. E nós temos aqui o x1, y1, z1, x2, y2 e z2. Tá. Quando nós encontramos uma determinante, então lembrando que esse sinal aqui, ó, esse módulo que está simbolizando a matriz, significa que é para você encontrar determinante. Quando você encontra determinante, o que nós temos? Lembrando, você pode utilizar a regra de Sarros, né? Repete as duas primeiras colunas, coluna 1 e coluna 2, repete aqui, e a hora que você fazer a regra de Sarros, você vai chegar nesse resultado final do seu produto vetorial, tá? E pessoal, nas aulas seguintes nós vamos resolver alguns exemplos aí de produto vetorial, tá? Quando eu falar sobre equação da reta e equação do plano para vocês, tá bom? Bom pessoal, essa foi a aula de hoje, obrigado pela atenção e até a próxima.